Olá, Johnny aqui, trazendo a terceira parte da construção desse app, onde a gente está usando Webflow with Xano para construir um acesso por login, senha e duplo fator e caindo num painel protegido. Então a gente já fez a primeira e a segunda parte e agora vamos partir para a terceira. Bom, então se você fez certinho, colocou os valores certinhos que ele pede no DNS, vai aparecer assim, verificado. Então, o que que eu vou fazer agora? Vamos vir em e-mails. Porque a gente quer enviar e-mails, a gente vai vir em API. Então a gente quer enviar e-mails. Bom, para o nosso envio de e-mails lá pelo Zano, a gente vai usar esse CURL aqui. Então vamos copiar esse carinha. Então vamos deixar ele no nosso clipboard aqui. Bom, feito isso, a gente vai vir no nosso Zano de novo, vai entrar no nosso endpoint que a gente estava criando. E depois de gerar o número randômico que a gente fez, agora a gente precisa enviar esse número randômico por e-mail. Então, para isso a gente vai fazer... Faltou copiar uma coisa aqui antes. Vamos vir em chaves de API. Eu vou criar uma nova chave de API aqui. Eu vou dar uma pausa rapidinha, vou voltar com a chave criada e já mostro para vocês o que vocês vão fazer com ela. Bom, então criando a sua API aqui, no final você vai ter esse balãozinho aqui dizendo que essa é a sua chave API. Você pode copiar e ele está dizendo que você só vai poder ver isso uma vez. Então guarda num local que você não vai perder e done. Bom, então temos aqui a nossa API, chave de API. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai voltar aqui no Zano, a gente vai vir em Settings e a gente vai criar uma variável de ambiente aqui dentro do Zano para armazenar a chave da nossa API. Então nós vamos em Manage, adicionar uma variável e eu vou chamar de resend key. E no valor, obviamente, nós vamos colar a nossa chave da API. Salvou, salvou. Então vamos voltar agora para o nosso endpoint. Bom, então agora depois de gerar o nosso código randômico, a gente precisa enviar por e-mail. Vamos fazer um teste antes aqui para ver se a nossa e-mail e senha está pegando corretamente. Eu tenho uma leve desconfiança que a gente vai precisar trocar esse campo senha aqui. Porque para fazer a validação do password aqui, ele precisa comparar com a senha no formato texto. E aí ele pega a senha no formato hash do banco e faz a comparação. Então vamos adicionar aqui no nosso usuários um usuário de teste. Senha eu vou colocar de 1 a 6. E o código a gente não preenche, porque obviamente ele vai ser preenchido pela nossa API. Vamos voltar nela. Vamos fazer um debug agora. E na senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debug. Não pôde localizar user 1.senha. User 1 está aqui. Não pôde localizar user 1.senha. Vamos dar um next. User 1. Opa. A nossa consulta realmente não está retornando a senha aqui. Então vamos entrar nela. No output. Customize. Customizar a resposta. Vamos marcar o campo senha. Aplicar. E salvar. Vamos testar de novo. Não autorizado. Eu acho que agora é o que eu estava falando mesmo.
A gente tem a nossa senha aqui, vinda de um campo password. E ele traz a nossa senha em hash. Vamos fazer uma coisa aqui então. Vamos desconectar. E vamos inserir manualmente os nossos inputs aqui. Vamos inserir primeiro o e-mail. E agora a gente insere a senha como texto. Beleza. Então vamos testar de novo então. Tenho o meu e-mail e a minha senha como texto, debug. Ó, agora ele passou. A única coisa que ele fez foi que aqui no final não existe essa variável model aqui. E a gente não precisa passar. Retornar nada aqui. Por enquanto, vamos retornar true. Beleza. Então vamos testar de novo. Agora sim. Então ele fez a validação de tudo certo agora pra gente. Passando por todas as etapas aqui. E agora no final ele gera um código aleatório pra gente de 6 dígitos. Bom, próximo passo, enviar esse código por e-mail. Para isso a gente vai adicionar uma nova função e vai usar a External API Request. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte. Lembra que a gente copiou aquele código lá do resend? A gente vai usar ele aqui agora. Import CURL. É esse cara aqui. Então a gente vai dar um import. Então ele já traz formatado para a gente quase tudo que a gente precisa. Bom, no from aqui a gente vai trocar, porque a gente tem um e-mail, um domínio, perdão, cadastrado lá. Então a gente escreve um teste, vou botar como teste também, arroba o domínio que a gente colocou lá, né? O meu domínio, no caso, foi um domínio que eu tenho. E vou dar apply. Bom, então esse vai ser o meu e-mail que vai fazer o envio. E quem vai receber, quem tem que receber é o nosso input e-mail. Esse cara tem que receber o e-mail. Assunto. Vamos colocar aqui. Seu código de acesso. Vou aplicar. Authorization. No authorization aqui, a gente precisa passar aquela chave de API que a gente salvou uma variável. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui %s. Vocês já vão entender por que %s. Vou adicionar um filtro. Esse filtro se chama sprintf. E aqui, no valor desse sprintf, eu vou colocar a nossa variável de ambiente chamada resend API key. E dou um apply aqui. O que que vai fazer? Esse sprintf vai pegar esse valorzinho aqui e vai substituir pela nossa chave de API. Então, resultando na Authorization Barrier mais o nosso token, que no caso é a API. Beleza? Então aqui segue certo. Faltou alguma coisa? Faltou o HTML, né? No campo HTML a gente vai fazer parecido. Aqui no lugar do it works, a gente vai substituir por %s. Não tire as tags HTML daqui e coloque direto a variável que ele vai dar um erro, tá? Ele vai pedir, ele vai dizer que o campo do HTML precisa ser uma string. Então a gente precisa adicionar a nossa sprintf e no valor aqui a gente insere o nosso código. É óbvio que esse HTML aqui você pode formatar do jeito que você quiser. Eu não vou perder tempo com isso, mas você pode colocar do jeito que quiser e no campo onde vai o código, você faz essa substituição que a gente está fazendo aqui, dá no mesmo, tá? Então eu acho que era isso que a gente precisava. Vou dar um save aqui. Agora a gente vai fazer mais um debug para ver se eu vou receber no meu e-mail o código que vai ser gerado aleatoriamente aqui. Então vamos dar um debug aqui.
Aparentemente tudo certo. Vamos passar aqui para ver qual foi a resposta da nossa API. Então, ele gerou o nosso código aleatório. Vamos entrar na nossa API. A resposta foi 200. Ok. Então, provavelmente, eu recebi esse e-mail. Vou dar uma pausa aqui só para eu entrar no meu e-mail, consultar aqui e eu mostro para vocês. Voltei, então tá aqui, ó. Recebi certinho, da forma que a gente colocou lá, teste@goldenflow.br, e no valor do HTML apenas o código que a gente criou. Beleza? Então é isso que a gente precisava. Vamos voltar para o nosso Usano. Vou fechar isso aqui. Então a gente já está enviando o nosso código de acesso por e-mail. Bom, tudo certo com o envio do e-mail. O que a gente precisa fazer agora? Salvar esse código no banco de dados, porque logo em seguida, quando o usuário digitar o código, a gente vai precisar comparar se o código que ele digitou é igual ao código que está salvo na nossa tabelinha no banco de dados, beleza? Então vamos adicionar uma função nova aqui. Database request, eu vou dar um editar. Usuário, beleza? Então, quem vai ser o usuário que vai ser editado vai ser vai pegar pelo e-mail e o valor vai ser o input e-mail. Então aqui eu vou encontrar qual é o usuário e aqui eu vou editar o campo código dele, inserindo o nosso código. Beleza? Salvei. Bom, então repassando aqui o que a gente fez. Bom, primeiro a gente recebeu o e-mail e senha do usuário, fez a consulta na tabela de usuários usando o e-mail da pessoa, verificou se aquele e-mail existe. Se ele existe, a gente verifica a senha, se a senha bate com o usuário. Se não, já para aqui. Então, uma coisa importante falar, essa precondition aqui, uma vez que ela não é satisfeita, para todo o resto. Então, a gente não precisa se preocupar com, por exemplo, a validação da senha novamente aqui na hora de adicionar um item para aquele usuário, né? Que a princípio parece uma falha de segurança se eu adicionar, se eu editar o código desse usuário unicamente encontrando o e-mail dele. Só que eu já fiz essa verificação aqui atrás. Então ele só chega nesse ponto se a senha do usuário estiver correta. Beleza? Então, vamos lá aqui. Chegando nesse ponto, a gente faz o envio do nosso e-mail para o usuário. E nesse momento aqui, a gente vai editar esse usuário, buscando ele pelo e-mail, inserindo o código que a gente criou. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Debug. Senha já é essa mesmo. Debug. Ok, aparentemente tudo certo. Vamos passar. True. Código criado. Código enviado. E usuário editado. Então ele editou o usuário Johnny, inserindo esse código aqui no banco. Beleza. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar um voltar aqui e vamos vir no nosso off login. Então aqui a gente, no nosso off login, a gente tem recebimento de e-mail, senha e código. Bom, uma vez tendo o código aqui, a gente vai pegar o usuário, utilizando o e-mail. Vale lembrar que, antes de eu continuar, isso aqui, tudo que está aqui, ele foi criado automaticamente quando a gente lá no início, que a gente estava começando aqui no Usano, a gente mandou ele criar automaticamente as APIs de autenticação, beleza? A outra a gente fez manualmente e essa aqui ele cria sozinho. Então aqui, só que obviamente a gente vai ter que editar coisas aqui, né? Então aqui ele vai encontrar o nosso usuário, vai verificar se ele existe, vai validar a senha e aqui vai fazer a condição para ver se a senha bate. Se bateu, aqui ele já está criando o token. Só que a gente vai fazer uma outra verificação antes, né? Então aqui na minha precondition,
eu não vou validar somente se o meu password ele é válido. Eu vou validar também se o meu esqueci o nome da minha variável, né? Users. Vamos aqui. Aqui. Se o meu users.código é igual ao código. Beleza. Bom, nesse ponto aqui, ele vai pegar a nossa senha, vai fazer a validação dela e vai armazenar nessa variável passResult. E aqui nessa precondition, ao mesmo tempo, a gente vai verificar se a passResult, que é o resultado da validação da senha, é true, e se a nossa users.código, que é o código que vem do banco de dados do usuário, é igual ao input código que foi colocado aqui. Beleza? Então, uma coisa que vale destacar também é que talvez vocês tenham reparado que eu não estou criptografando esse código em nenhum momento, tá? Dá para fazer isso também, mas para fins de agilizar o processo aqui e tudo mais, não vou trabalhar com criptografia aqui nesse código, porque vai tornar isso tudo muito mais extenso. Vamos fazer de uma forma mais simples mesmo. Então a gente vai ter o nosso código aqui, verificado, o código batendo, aí sim ele cria o Authentication Token e retorna na resposta o Auth Token, que é o que a gente vai precisar para autorizar o usuário a entrar na nossa plataforma. Beleza? Então eu acho que aqui no Usando já está tudo pronto. Eu vou publicar. E eu vou publicar também a minha Users Prayer. Beleza. Talvez a gente tenha que mexer em alguma coisa aqui ainda, né? Então vou deixar aberto. E até porque a gente vai precisar pegar as URLs, né? Bom, vamos vir aqui agora no nosso Wizard. E o Wizard ele funciona da seguinte forma. No nosso front-end, no nosso Webflow, a gente precisa utilizar um código que eu já preenchi aqui previamente para agilizar o processo, chamado Wizard qualquer coisa. Então a gente vai precisar sempre adicionar atributos customizados chamado Wizard alguma coisa. Então o que eu fiz aqui? Em todos os meus campos, usuário, senha, botão de continuar, o código do token, o botão de entrar, eu adicionei valores diferentes no meu custom attribute chamado wizard alguma coisa. Então esse é o wizard de entrar, esse é o wizard código, esse é o wizard continuar, esse é o wizard senha, pass e esse é o wizard user. Beleza? Então faça a mesma coisa aí e daqui a gente pula para o nosso wizard. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso wizard é adicionar um novo app. Então eu vou adicionar um novo app chamado aula. Ele vai ser uma REST. Essa base URL aqui a gente pega daqui. Copy base URL. Então a gente vai colar ela aqui dessa forma. Reparou que eu botei uma aspazinha simples aqui, né? Então a gente cola dessa forma. E agora a gente vai começar a fazer as nossas requisições. Vamos trocar de página. Vamos para a página login. Vamos fazer uma coisa aqui antes. Vamos voltar aqui na página index, porque esse é o nosso painel autenticado. Então, uma coisa que a gente vai precisar fazer, eu vou só explicar aqui primeiro, depois a gente vai lá na tela de login. Uma coisa que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte, sempre que alguém bater nessa tela, a gente vai precisar verificar se é um usuário validado. Se não for um usuário validado, a gente não vai trazer nenhuma informação, não vai fazer nenhuma requisição e vai jogar o cara para fora. Beleza? Então, só para dar essa explicação, vamos voltar aqui na nossa tela de login, que daqui a pouco a gente vai fazer isso. Bom, então temos o nosso login aqui.
Então vamos começar. Requisições, né? Vamos adicionar uma requisição aqui. Essa requisição vai se chamar send user. Porque vai ser a primeira requisição que a gente vai fazer aqui, vai ser enviar as informações do usuário. Pode ser qualquer nome, tá? Aula. Bom, aqui na URL a gente precisa colocar a URL da nossa API. Então vamos vir aqui. Então a primeira API que a gente vai fazer é a pré. Então vamos vir na pré aqui. Vamos copiar o código. E vamos adicionar aqui barra. Ele já veio com a barra, né? Barra users pré. Beleza? Fechou. Bom, então, nos parâmetros da URL... Não, calma. Isso aqui é post, né? Então, aqui o método é post. Então, no body, a gente vai enviar o nosso e-mail. E esse campo do e-mail aqui, a gente vai pegar dessa forma aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa janela. Então, todos os campos de formulário aqui, eles vão estar iniciar com i. Então, vai ser i ponto alguma coisa. Então, o meu e-mail é i ponto e-mail. Não está aparecendo aqui na lista de informações, mas vamos dar uma olhada por aqui, então. Então, vou abrir. Então, a gente não tem o nosso e-mail aqui, né? Alguma coisa aconteceu com o nosso e-mail que ficou perdido. Ah, óbvio, é o usuário. Inicialmente eu coloquei como usuário ao invés de colocar como e-mail. Então, vai ser o nosso i.user. Beleza? Então, aqui no nosso body, eu estou enviando o e-mail, que na verdade é o meu user. E a minha senha. Eu botei como senha aqui mesmo, né? Senha. Eu vou enviar o meu i. Qual que é a minha senha? Também não sei. Não sei. Vou fechar. Vou clicar aqui em X-Ray e tá sem. Vamos voltar aqui. Ah, Wizard Pass. Se não escrever Wizard aqui, obviamente ele não vai reconhecer. Então, vamos voltar aqui. Vamos dar um reload. Agora tem o nosso pass aqui. Então a senha vai ser i.p pass. Beleza. Fechou. Ok, então a gente já tem os nossos campos mapeados aqui. Próximo passo, fazer a ação que vai enviar essa requisição. Então vamos vir no nosso botão continuar. Você dá um clique nele. Ou pode achar ele por aqui também. Tá? Então vamos dar um clique no botão continuar. Ele vai abrir esse painelzinho aqui na minha direita. Eu vou clicar em ações. E eu vou adicionar um evento. E vai ser um evento do tipo clique. E eu vou fazer um prevent default. E agora eu vou adicionar uma ação. Essa ação vai ser perform a request. Qual é a request que eu vou performar? Send user. Beleza? Então, ao clicar no meu botão continuar, eu vou performar a request send user. E a request send user vai pegar o meu e-mail e vai pegar a minha senha e vai enviar para a minha API user pré. Ok? Bom, mais uma coisa que a gente vai fazer agora. Esconder esse campo aqui. Vamos dar um X-Ray aqui. Então eu tenho um box login e um box código. Esse box código aqui, eu não vou renderizar ele de cara. Eu só vou renderizar ele se o meu r.
R é de requisição, tá? Então, toda vez que eu faço, que eu tenho uma requisição que eu vou fazer, ou que eu montei aqui, ele vai ficar armazenado em R ponto alguma coisa. Então, o meu vai ser r.senduser.ok. Então, o que isso significa? Que o meu segundo campo, o meu segundo formulário, melhor dizendo, ele só vai aparecer na minha tela se a minha requisição de usuário e senha ela for bem sucedida. Então, se der algum tipo de erro ou se eu ainda não tiver feito a requisição, o meu primeiro campo não vai aparecer para a gente. Beleza? A mesma coisa eu preciso fazer aqui. Depois que esse campo aqui tiver sido ok, eu preciso sumir com ele. Então a gente vai X-Ray aqui de novo. Vamos clicar aqui. Então, r.senduser.ok. Só que aqui na frente eu coloco uma exclamação, que eu estou invertendo esse processo aqui. Então, enquanto o meu send_user não for ok, ele vai mostrar o meu campo. A partir do momento que ele trocou para ok, ele não vai mostrar mais. Beleza? Então a gente vai fazer um teste aqui agora. Vou enviar o usuário Johnny. Tá preto aqui, tá ruim de ver, né? Deixa eu trocar a cor. Então a cor dos nossos inputs do form field vai ser branco também. Então, publish. Vamos dar um reloadzinho aqui. Beleza. Então, johnnyD.com. E a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, quando eu clicar aqui, ele vai fazer o envio da minha requisição. Então, vamos lá. Ou pelo menos deveria, né? Ah, ele fez. Como eu ainda não tenho nenhum loading, nada configurado aqui, não passou nenhuma informação pra gente do que estava acontecendo, né? O ideal é a gente configurar um loading. Eu vou fazer um rapidinho ali depois, só pra gente ver como é que funciona. Então vamos vir aqui na nossa API. Vamos ver o que aconteceu aqui. Na minha user pré. Vamos ver o histórico da requisição. Opa, ele fez uma requisição bem sucedida aqui. Então, isso significa que eu tenho que ter recebido um código no meu e-mail. Vamos ver. E eu de fato recebi um código no meu e-mail. Então, vamos voltar na nossa tela do Wizard. E aqui eu vou preencher esse código que eu recebi, que foi o 426095. Bom, feito isso, quando eu clicar em entrar não vai acontecer nada, né? Porque a gente ainda não configurou o nosso segundo request. Então não adianta nem eu clicar. Vamos configurar o nosso segundo request aqui. Vamos adicionar um novo. Vou chamar de send código. Vai ser a mesma app. Também vai ser post. Vamos pegar nosso URL. Agora eu não quero mais a pré, né? Voltar para cá. Então vai ser off login. Copia. Cola. Beleza. Off login. Fechei. Também é um campo post. Também é uma... Opa. Ele também é do tipo post. Vamos seguir agora então para o nosso body. Então o primeiro campo que a gente vai enviar vai ser o e-mail. Então vamos enviar o e-mail. Então lembra do nosso i.user. Segundo vai ser senha e depois código. Então senha. Então vamos enviar o i.pass. E o terceiro vai ser o nosso código. Então vamos enviar o i.pass.
código. Ok, requisição configurada. Então agora a gente precisa configurar a ação que vai fazer o envio dela. Então vamos no X-Ray aqui e vai ser por esse botão entrar. Então vamos adicionar um evento nele do tipo clique, prevent default, adiciona ação, performa request, send código. Beleza. Então é isso. Uma vez feito isso, ele vai enviar a nossa requisição send código para a nossa API e a gente vai testar agora. Então, vamos deixar aberto aqui isso aqui. Esse data store aqui, ele mostra para a gente o que vai acontecer com os nossos dados quando a gente fizer o envio. Então, a gente tem o nosso código aqui e vamos enviar. Então, ele está rodando a requisição, vamos ver o que aconteceu. Opa. Erro. Mensagem. Não encontrou o quê? E user.senha. Vamos ver o que aconteceu aqui no nosso usando. Então, back. Vem aqui. Ah, provavelmente a mesma coisa que tinha acontecido lá. Output. Ele não está trazendo a nossa senha para comparar e também não está trazendo nosso código. O nome não precisa. Aplica e salva. Então agora a gente já tem a nossa senha para comparar e o nosso código também. Vou publicar de novo. Publico. Pronto. Vamos voltar no Wizard. Vamos dar um refresh aqui. E agora a gente vai fazer tudo de novo. A senha de 1 a 6. Continua. Pronto. Deixa eu ver o código aqui recebido no e-mail. Vinte 9640. Então vamos abrir de novo aqui para a gente acompanhar. O send código, entrar. Sucesso. Então ele retorna para a gente um off token. Bom, o que a gente vai fazer agora com esse off token? A gente vai salvar no cache. Então, vamos criar uma ação. Vamos adicionar aqui um evento que eu vou chamar after login. O trigger vai ser request finishes e a request que eu vou trabalhar vai ser a send código. Bom, só uma explicação rápida. Essa ação, esse evento, ele vai acontecer logo depois que a minha send código terminar. Então eu já vou ter o resultado da minha send código e essa ação aqui vai acontecer. Bom, então essa ação aqui, ela é condicional, porque eu só quero que ela aconteça se o meu r.sendCódigo seja ok. Então, se o meu r.sendCódigo for ok, ela vai executar, beleza? Só uma explicação que eu acho que eu não dei. Por que r.sendCódigo? Porque o ponto ok. Vamos ver aqui. O Wizard ele traz dessa forma. Ó. Então, eu tenho sendCódigo.hasRequested. Então, se ele já foi executado, ele vai dar true. Se ele está sendo executado, ele vai ser .isRequesting. Então, tem todas as opções aqui para gente. Quando ele é .ok, é porque ele foi requisitado, a ação aconteceu com sucesso. Então, aqui a gente tem as outras opções, inclusive o data, que é as informações que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Então, se ele for ok, eu vou adicionar um cookie, set cookie. Vou criar um novo aqui, que eu vou chamar de token. Então, repara que ele dá a opção de lifetime aqui. Eu vou deixar o token como 1 dia. Vou salvar. O valor do meu token vai ser r.sendCódigo.data.offToken.
É exatamente o token que ele me traz do meu Xano. Beleza? Vamos ver aqui de novo, ó. Então, ó, senha de código .data.of token, ok? Beleza. Então, a partir desse momento, o meu usuário ele já tem validação. Se ele já tem validação, eu posso jogar ele para minha tela, que é restrita, né? Então, vamos para nossa tela restrita aqui. Não, primeiro vamos fazer o direcionamento aqui, né? Bom, então ele vai fazer o meu senha de código. Depois que ele fizer o meu senha de código, ele vai guardar o meu token. Depois que ele guardar o meu token, ele vai navegar para a URL barra. Ele vai navegar para a URL da minha home, que pode ser apenas barra. Beleza? Vamos fechar aqui. Tá. Então, e eu já botei a condição aqui, né? Disso aqui ser ok. Bom, então ele vai navegar para a nossa home. Então, eu vou vir na nossa home aqui. Vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, vou mandar o usuário sair dessa tela se ele não tiver sido autenticado ainda. Então, para isso, eu vou criar uma nova requisição chamada getUser, que eu vou usar o nosso mesmo app. Ele vai ser do tipo get. Vamos vir na nossa API. Vamos voltar que a gente vai usar mais uma API agora. Então aqui no usando a gente vai usar uma nova requisição. Eu vou adicionar uma nova API que vai ser de autenticação também e vai ser o me of me. User of me get e é isso. Bom, o of me ele é um get que a gente não vai receber nada aqui. Então vamos ver como é que a gente vai usar esse cara agora aqui. Vamos no wizard. Então a gente tem um get user que a gente acabou de escrever. Vamos pegar isso aqui, copia, traz para cá. Essa vai ser a nossa URL. E esse cara, ele tem uma peculiaridade. Ele vai ser um cara que tem Authentication Required. O que isso significa? Para você fazer isso aqui, para você executar essa API aqui, você precisa ser um usuário autenticado. Então ele vai te pedir um token para poder executar isso aqui. Só que a gente já tem o nosso token, né? Porque a gente já validou o nosso usuário, já estamos logados e já temos o nosso token aqui. A gente vai aprender como que passa ele para cá, verifica se o usuário realmente está logado e se não tiver, joga o cara para fora, ok? Então, get user, a gente vai vir no header, vai colocar em key authorization, deixa como bearer. Aqui a gente passa o c.token que a gente criou. Beleza. Uma vez feito isso, ele vai validar que o meu usuário está logado nessa tela aqui. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora é verificar se o nosso usuário realmente é validado, se ele pode estar nessa tela. Se ele não pode estar nessa tela, joga ele para fora. Se ele pode estar nessa tela, a gente vai usar as informações dele para preencher o nome dele aqui. Bom, então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova ação. Vou chamar inicializa get user. O trigger vai ser page finishes loading. A ação vai ser performar uma requisição que vai ser get user. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Simplesmente eu estou falando para ele o seguinte: quando a minha tela terminar de carregar, assim que a minha página terminar de carregar,
executa o meu getUser. Beleza. Então, ele vai executar o meu getUser. E agora eu vou fazer o seguinte. Controle de acesso. Controle de acesso. Então, o meu trigger agora vai ser uma requisição concluída. E essa requisição vai ser a getUser. Tá? Então, beleza. A partir do momento que a minha getUser terminar, ele vai inicializar essas ações que eu colocar aqui. Então, vamos colocar uma ação aqui que vai ser navigate to barra login. Já me jogou para fora, né? Barra login. Só que isso aqui só vai acontecer se o meu r.getUser.ok não rolou. Ok? Então, o que ele está fazendo agora? Depois que o meu getUser rodar, ele vai jogar o meu usuário para fora, para a tela de login, se a consulta do getUser não foi ok. Beleza? Então, vamos voltar lá para nossa index. Não está deixando eu ir, né? Vou ter que logar de novo, então. Acho que eu já fiz a after login aqui. Tá. Bom que a gente testa se está funcionando. E a minha senha é de 1 a 6. Eu vou receber o meu código. Entrei. Pronto. Então ele não me redirecionou para fora porque ele já reconheceu que eu sou um usuário validado logado. Beleza? O que eu preciso fazer agora? Só preencher o meu usuário aqui. Bom, então o meu usuário ainda está sem valor nenhum aqui, né? Ainda está sem. Vamos aqui voltar no Webflow. Vamos vir aqui na Home. Vamos colocar ele dentro de um span. Agora a gente vem em Settings e adiciona um atributo customizado para ele. Vai chamar Wizard User Name. Vamos publicar. E atualizar. Tá, agora a gente já tem esse carinha aqui. Bom, então, o que que esse cara vai ser? O texto dele, na real, vai ser o texto de r get user.data.nome. E tamo aí. Vamos publicar aqui. Deixa eu conferir se o Wizard está tudo publicado, usando está tudo publicado aqui. Até porque se não tivesse aqui também não ia funcionar, né? Então vamos abrir. Ó, reparou o que aconteceu, né? Primeiro, a gente tem alguma coisa para fazer aqui. Lá na minha tela logada, ele bateu na minha tela, não era um usuário logado, ele não preencheu o nome e ele jogou o meu usuário para fora. Só que agora aqui na minha tela de login, ele está fazendo um loop infinito. Por quê? Porque eu mandei fazer a minha requisição getUser. Aqui não. Aqui. Controle de acesso.
Inicializa getUser. Mandei fazer o meu inicializa getUser sempre que a página terminar de carregar. Porém, eu não falei qual página, né? Então, ele está fazendo isso em todas as páginas. Então, inclusive lá na tela de login, ele está performando o meu getUser e a partir do momento que ele não está encontrando um usuário logado, ele está me redirecionando de novo para a tela de login. Então, fica nesse loop infinito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma condição. E essa condição vai ser que o meu n.path, deixa eu ver quem é o meu n.path aqui atual. Nessa aba a gente consegue consultar tudo que a gente tem, né? O meu n.path atual é barra, né? Então, o meu n.path tem que ser igual a barra. Ok? Então, com isso aqui, a gente está dizendo que eu vou rodar o meu getUser somente nessa tela protegida aqui. Tá? Então, isso vai fazer com que não fique dando aquele loop infinito lá no nosso login. Então, eu fechei, vamos abrir de novo. Opa, agora sim. Então, ele entrou na minha tela. Vamos tentar de novo aqui. Ele vai entrar na minha tela, não vai reconhecer o usuário, só vai reconhecer user e vai jogar para fora. Ok? Então, vamos lá. E a minha senha é de 1 a 6. O que eu ouvi? Deu erro? Nem viajei, né? Estou botando a minha senha de novo, ao invés de botar o meu token. Então ele estava dando erro. Como a gente não botou nenhum retorno aqui em tela, ele só não fez nada para mim aqui, né, visualmente. 5.5, 9.3.7.9. Entrar. Opa, agora sim. Então, ele primeiro imprimiu Olá User, porque eu não tinha usuário logado. Depois ele reconheceu que era o usuário Johnny, trocou o nome e não me jogou para fora. Bom, então é isso que a gente tinha para fazer. Finalmente terminamos, né? Acabou sendo mais longo até do que eu imaginava. Mas a gente cumpriu todos os passos aqui. Óbvio que tem muitas etapas que a gente pode fazer coisas mais detalhadas, como é o caso do barra login aqui. A gente pode, ao invés de fazer aparecer daquela forma ali, que dá uma piscada, a gente pode tratar isso, a gente pode colocar o retorno das validações aqui, se o usuário, a senha está incorreta, que tipo de erro que deu, o loading, né, quando a gente clica, ele fazer um loadingzinho enquanto carrega. Então tudo isso dá para fazer, só que acaba ficando extremamente longo, né? Então eu queria mostrar para vocês a principal funcionalidade, que era fazer essa verificação em duas etapas e direcionar o usuário para uma tela protegida. Inclusive lá na tela protegida a gente pode fazer outras validações também, como é o caso de qualquer requisição que a gente for fazer lá dentro, a gente faz usando usuários autenticados, né? Então lá no meu Zano eu vou estar protegendo as minhas APIs. Então sempre que eu vou fazer uma requisição, eu vou dizer que aquela requisição precisa de um usuário autenticado. Então, com isso, eu não vou expor nenhum dado sensível que está no meu banco de dados para os meus usuários maliciosos, digamos assim, né? Então, vale ressaltar que tudo que eu colocar aqui no Webflow diretamente, isso vai ficar exposto para hackers que tenham algum nível de conhecimento, porque o simples fato de eu bloquear aqui e mandar redirecionar, ele não vai estar deixando de expor as informações.
Então, o que eu botar o que eu botar no Webflow vai poder ser exposto por alguém mal intencionado. Ele fica protegido por scripts, mas alguém mal intencionado que tenha conhecimento do assunto vai conseguir expor as informações daqui do Webflow. Do Usano, não. Então, o que for informação sensível que só o usuário logado realmente pode acessar, vai ter que ficar nas bases de dados aqui no Usano e ser feitas as consultas via wizard e exibindo as informações apenas para usuários autenticados. Para isso que serve as nossas APIs com autenticação, como é o caso da AuthMe. Então aqui só entra usuário autenticado. Então isso impede que os dados sejam expostos, beleza? Então acho que é isso, falei bastante. Então trouxemos aí a criação desse appzinho em 3 partes, bastante informação, mas no fim das contas eu acho que deu para entender legal aí, né, o funcionamento. Então muito obrigado para quem assistiu as 3 partes, se gostou dá um curtir e se inscrever aí. E valeu, é isso, tamo junto.